Fala galera, meu nome é Carlos Gabriel, tenho 20 anos e hoje eu vou contar para vocês a minha experiência, como foi fazer a prova do CFO da PMDF. Eu fiz essa prova faz umas 2 semanas e foi uma prova bem estranha. Acho que quem fez essa prova deve ter percebido, uma prova que veio um pouco abaixo do nível, talvez bem abaixo do nível de todos os CFOs do Brasil, ou do CFO anterior da PMDF, e talvez abaixo do nível também da prova de soldado da PMDF. Essa prova, ela acho que decepcionou muitas pessoas. É uma prova que o edital foi muito longo, né? Cerca de um ano e pouco de edital. E cara, quando o edital ele é muito longo, a prova tende a ser difícil, né? Porque os candidatos estudaram por mais tempo. Não foi um edital de 3 meses, que geralmente é o que acontece. Foi um edital de um ano. Então, os candidatos que estavam se preparando desde de 2025, quando saiu o primeiro edital, vieram muito forte, bem preparados para essa prova. Mas acontece que esses candidatos talvez se aprofundaram muito mesmo em certas matérias, que não era necessário se aprofundar. E talvez esqueceram os conhecimentos básicos dessa matéria, né? Que foi o que a prova cobrou em certas questões. Agora, trazendo a minha concepção dessa prova. Galera, no começo da prova, eu achei uma prova bem esquisita. Português estava muito fácil, assim, não estava muito fácil. Quando chegou na área das específicas, eu achei uma prova bem esquisita, assim, sabe? Ela estava relativamente fácil algumas questões, mas as questões que estavam fáceis, elas estavam fáceis de um nível absurdo. Absurdo mesmo, estava muito fácil. E quando a questão vem muito fácil, assim, você sabe que o concurseiro, vai estranhar, não é possível que a resposta seja tão óbvia assim. E realmente a resposta era bem óbvia. E vem algumas questões difíceis. Eu acho muito errado também. Tem uma galera aí falando que a prova veio, nível de prefeitura. Prova muito fácil, assim, extremamente... Cara, eu não acho que veio assim. Eu acho que ela veio uma prova estranha, mas não fácil nesse nível que o pessoal tá comentando. É uma prova fácil. Era pra ter sido mais difícil. Era pra ter sido mais aprofundada. Mas não veio. Bom, a minha nota nessa prova. Eu fiz 68 pontos de 80. É uma nota razoável. Se fosse uma prova difícil, do nível difícil, seria uma nota muito boa. Porém, como a prova veio fácil, galera, a minha nota, assim, basicamente eu vou ir pra discursiva. Vou ter a redação corrigida na beirada mesmo. Vou ficar no limite ali, praticamente. Graças a Deus eu tô nas cotas de hipossuficiente, né? Então, eu estou em terceiro lugar nas cotas de hipossuficiente, mas se eu fosse depender da ampla concorrência, eu fiz praticamente 84% da prova e praticamente tinha chance de não ter a redação corrigida. Não sei se o olho na vaga vai bater, vai corresponder, né, a nota que está no olho na vaga e a nota de corte. Eu acho que sim, né, o olho na vaga é bem fidedigno. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que foi uma nota boa, mas poderia ter sido melhor, né? Eu errei muita coisa besta, pra falar a verdade. Umas coisas que a gente sempre erra, né? Umas coisas que tu olha assim depois da prova, caraca, não era pra errar isso. Mas acho que acontece toda prova isso. Eu estudei 5 meses pra essa prova, mas eu já tinha uma bagagem muito boa. Essa foi a minha primeira prova da área policial, né? Eu nunca tinha estudado para área policial em específico. Então, eu tive que aprender do zero, direito penal, processual penal. Eu já tinha estudado direito penal militar, a parte básica, e direito processual penal militar, a parte básica também, porque eu estudei muito mesmo por Superior Tribunal Militar, que era um cargo que eu estudei demais pro STM. Só que eu não consegui ficar muito bem, não. Eu reprovei bem feio no STM, apesar de foi o concurso que eu mais estudei na minha vida. Bom, agora contando um pouco da minha trajetória, eu não sei se falei, mas eu tenho 20 anos. Eu comecei a estudar em 2023, em junho de 2023. O CFO nunca foi um cargo fim pra mim, nunca foi um objetivo assim de vida, mas eu vejo o CFO muito como oportunidade. E agora, analisando toda a situação que eu tô, o CFO pra mim seria uma oportunidade. Como eu tô novo, eu acho que se eu conseguir entrar realmente, cara, o CFO pra mim vai ser muito bom. E acho que talvez até meu cargo fim hoje em dia, né?
Foi o primeiro concurso da área policial que eu fiz. Antes desse concurso eu fiz Polícia Civil, mas para administrativa aqui do DF, e passei nas imediatas. Tô esperando nomeação até agora. Eu fiz o CNU 2 também, eu passei e foi nomeado mês passado. Tô para tomar posse, já entreguei os documentos. Eu acho que vou tomar posse semana que vem. Então, assim, eu tô numa situação, ainda não sou efetivamente um servidor público, mas provavelmente já serei até semana que vem, ou daqui uma semana mais ou menos. E cara, eu vou fazer esse canal, e fiz esse canal, né? Fiz esse canal, na verdade, não vou fazer, pra postar conteúdo aqui, galera, sobre concurso. E eu vou tentar passar dicas e passar coisas que eu fiz que funcionaram pra mim. E passar coisas que eu vejo que muita gente se omite, né? Esses cursinhos aí não falam muita verdade da área dos concursos. Eu vejo que muita gente só quer vender coisas e não quer passar a realidade, né? Do que realmente funciona ou do que realmente é certo na área dos concursos. Então, nesse canal aqui eu vou postar o que realmente funciona, o que realmente funcionou pra mim. E cara, vou passar ali o que realmente vocês fazendo, aquela receitinha de bolo. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos se você for muito preguiçoso, mas uma hora você passa, cara. Concurso, eu até tava falando com minha mãe esses dias, concurso não é, eu acho que é uma coisa assim de altíssimo nível, uma coisa que é absurda. Não, gente, concurso não é isso. Se você pensa isso, tira isso da sua cabeça. Concurso é uma coisa que você tem disciplina, tem foco, faz aquela receitinha de bolo ali durante 1, 2, 3 anos, você vai passar, cara. Você vai passar. O que eu vejo muito hoje é os blogueiros, esse pessoal da área de concurso, sendo muito tóxico e postando coisas fora da realidade. Eu vejo gente postando que você tem que estudar 6 horas líquidas, 8 horas líquidas por dia, pra você conseguir ser aprovado. Cara, não que você estudando 8 horas ou 6 horas líquidas por dia você não seja aprovado. Você vai ser aprovado se você conseguir estudar isso continuamente. Só que existem 2 pontos super importantes nessa fala, né? Cara, pouca gente que consegue estudar 6 horas líquidas ou 8 horas líquidas por dia. São pouca gente. Eu não consigo, galera. Eu nunca consegui estudar mais de 4 horas líquidas por dia. Nunca consegui passar de 4 horas líquidas por dia. E fui aprovado em vários concursos. Já fui nomeado. E galera, a realidade brasileira é diferente do que esse pessoal do cursinho fala. O pessoal que já tá aprovado, os professores. Cara, a realidade brasileira é outra. Eu trabalhei de motoboy toda a minha trajetória. Trabalhei de motoboy, de operador de produção, auxiliar de fábrica. Trabalhei como cobrador. Cara, eu trabalhei como CLT. Eu sei que a minha realidade não é estudar 6 horas por dia, não. Não tem como. Entendeu? Cara, o brasileiro médio, ele vai conseguir estudar ali. Se ele chegar cansado do trabalho, ele vai estudar 3 horas, 2 horas no máximo, entendeu? Então a gente tem que fazer um plano que se adeque à sua realidade, sabe? Nessa trajetória de concurso, eu fiz cerca de 60 mil questões. Então, assim, você pode ver, não é do dia pra noite. Eu tenho uma cara de playboy assim, mas eu estudo e trabalho pra caramba, galera. E eu estudei muito mesmo. Nunca consegui estudar quanto esse pessoal fala, né? Eu sempre tive metas semanais. Eu fazia metas ali de 20 horas, 25 horas semanais ali, quando eu tava no auge. E, cara, sempre estudei, trabalhei e fiz faculdade. Então, porra, como é que eu vou fazer 6 horas? Não tem. E ainda treinei, sempre treinei, galera. Então, porra, tem que se adaptar à realidade de cada um. É certo que quando a gente vai estudar para concurso, certas áreas da nossa vida a gente tem que deixar de lado. Talvez uma área mais social, sair com os amigos e tudo mais. Mas enfim, galera, eu não vou me aprofundar tanto nesse vídeo. Eu quero fazer esse vídeo mais de introdução, contar como é que foi. No começo eu contei como é que foi minha trajetória no CFO, né? Estudei 5 meses, tive esse resultado aí. E eu quero que vocês comentem aí nesse vídeo qual foi o resultado de vocês no CFO, se vocês fizeram, qual foi a nota, qual foi a impressão de vocês sobre essa prova. E eu vou postar mais vídeos aqui. E se vocês quiserem, pode comentar aí vídeos de dicas, perguntando o que eu fiz, como eu estudei, que eu vou responder tudo e vou tentar postar mais vídeos nesse canal para tentar ajudar realmente vocês. Eu vejo que muita gente não posta a realidade brasileira, do brasileiro médio comum, classe baixa, que é, no caso, a minha realidade. Mas é isso aí, obrigado por quem assistiu até aqui, tamo junto. E comentem aí o que você achou dessa prova.